Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos diferente. Eu vou começar a falar de álgebra linear aqui no canal. E esse primeiro vídeo vai ser uma parte um, digamos, na verdade. Mas a intenção desses primeiros vídeos é dar uma motivação do porquê que a gente estuda álgebra linear na graduação, né? Por que que essa disciplina é importante e que tipo de coisas, né, a gente estuda nela. Bom, então, para começar esse tópico, né? Primeiro, o que que é álgebra linear em geral? Aqui é uma frase que eu vou falar agora que não vai ficar clara, porque ela vai ficando clara ao longo do tempo, mas, em linhas gerais, o que que a álgebra linear faz, né? Primeiro, você vai estudar certos conjuntos especiais. Nesses conjuntos, você tem duas operações básicas, que são a operação de adição, você pode somar coisas dentro desse conjunto, e a segunda operação é o que a gente chama de produto de elementos desse conjunto por escalares, tá? Escalares aqui, entenda, por exemplo, números reais ou números complexos. Podem ser mais coisas, mas para nós vão ser principalmente esses dois. Então, você estuda conjuntos com duas operações especiais, né, que são adição e produto por escalar. Essas duas operações têm que ter uma série de propriedades, que a gente vai listar mais para frente, e, além disso, você estuda funções entre esses conjuntos, com essas operações, e não pode ser qualquer função também, tem que ser funções que preservam essas duas operações, tá? Então, em termos técnicos, esses conjuntos que eu estou falando são o que a gente chama de espaços vetoriais, e esse tipo de função que eu estou falando aqui são o que a gente chama de transformações lineares ou operadores lineares, tá? Mas todos esses termos vão ficar claros ao longo do tempo. Então, isso é em linhas gerais, é o que a álgebra linear faz. Daí tem duas ramificações aqui, né? Aliás, uma ramificação que divide a álgebra linear em duas, que é basicamente a álgebra linear em dimensão finita e a álgebra linear em dimensão infinita. A álgebra linear em dimensão finita, ela é o estudo da abstração dos sistemas lineares. Tá? Então, lá no ensino médio, você deve ter aprendido a resolver alguns sistemas lineares, tem vários métodos para isso, e o que a álgebra linear em dimensão finita faz é, digamos assim, olhar esses sistemas lineares de cima. Você vê o que está por trás desses sistemas, que teoria que você tem que estudar para saber coisas do tipo: será que esse sistema tem solução? Será que não tem solução? Se tiver, quantas tem? Qual que é o tamanho do conjunto solução? Como que eu posso expressar ele? Que tipo de operações eu posso fazer nesse sistema que não alteram o conjunto solução dele? Enfim, esse tipo de tópico, que é principalmente o que a gente vai lidar aqui. E em álgebra linear de dimensão infinita, aí já é um contexto um pouco mais complicado, principalmente o estudo principal lá são os espaços de funções e os operadores lineares entre eles, tá? Então, se você está fazendo o cálculo, posso dar um primeiro exemplo muito simplificado, que é, por exemplo, como espaço de funções, você pegaria o conjunto de todas as funções que possuem derivada, tá? Que dá para derivar em todos os pontos, e como exemplo de operador linear, o operador derivado. Você derivar funções, ele vai ter essas propriedades de preservar as propriedades de adição e produto por escalares, que, traduzindo, isso é o que você conhece como a operação de derivada da soma é a soma das derivadas, e derivada de produto de função por escalar, o escalar sai fora da derivada. Tá? Então, isso é só um primeiro exemplo nesse sentido. Mas esse estudo em dimensão infinita vai muito mais longe e é bem mais complicado. Tá? Então, é, outros exemplos, a própria integral, se você já viu no cálculo 1, é um exemplo de operador linear. Transformada de Laplace, se você já viu equações diferenciais, são exemplos de operadores lineares. Certos núcleos e tal. Então, tem vários nessa direção, mas não é o foco desse curso aqui. Tá? Então, esse curso ele vai ficar concentrado nesse que está em negrito, que é a álgebra linear de dimensão finita. Tá? Então, a gente vai estudar a abstração do estudo de sistemas lineares. Então, para isso, a gente vai começar relembrando aqui sistemas lineares. Eu vou relembrar um pouquinho do processo de como resolver um sistema linear, e eu vou tentar chegar nas coisas mais abstratas ao longo desse caminho. Então, aqui está um primeiro exemplo de um sistema linear, tá? É importante esse adjetivo linear.
é um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, e a gente vai tentar resolver. Tá? Então, tem várias maneiras, eu vou escolher uma, e a gente vai tentar entender depois por que eu escolhi exatamente essa. Bom, então, o que é um sistema linear? O que caracteriza esse adjetivo linear? Para um sistema de equações ser linear, você só pode fazer duas coisas com as incógnitas desse sistema. Uma delas é, você só pode multiplicar essas incógnitas por escalares, por números, né? Então, por exemplo, na primeira equação aqui, a variável x está multiplicada por 1, o y está multiplicado por 1 e o z está multiplicado por menos 1. Né? Então, você multiplicou as incógnitas por certos escalares. E a segunda coisa que você pode fazer é somar incógnitas, ou somar incógnitas multiplicadas por escalares, como é o caso aqui dessas três equações. Tá? Então, não pode ter nenhuma outra operação que não seja essas duas. Se tiver alguma outra, por exemplo, um x ao quadrado, ou uma exponencial do y, ou um seno do z, qualquer coisa desse tipo, pode até ser um sistema de equações, mas não vai ser um sistema linear. Tá? Então, a vantagem desses sistemas é que você pode fazer certas manipulações nele para tentar achar o valor dessas incógnitas. E que tipo de manipulações você pode fazer? Bom, então, a primeira delas que a gente vai fazer aqui é a seguinte: você tem três equações e três incógnitas. Quanto menos equações e menos incógnitas você tiver, mais fácil de resolver. Então, o caminho que você escolhe aqui, ou um dos caminhos, né, é você tentar, de alguma forma, eliminar variáveis fazendo manipulações nas equações. Primeiro de tudo, coloca as equações numa ordem lógica. Tá? Então, por exemplo, aqui tem as incógnitas x, y e z, e eu organizei as equações de modo que fiquem tudo assim, né? Então, tem, digamos, a coluna do x, a coluna do y, a coluna do z e o lado direito da equação que não tem nenhuma incógnita. Então, deixa organizado. Primeira coisa de tudo, deixa o sistema organizado. Então, já está feito isso aqui, né? E aí, digamos que eu vou começar a tentar resolver esse sistema eliminando a variável x. Tá? Então, de alguma forma, eu quero eliminar a variável x. Então, o objetivo é esse. Objetivo, eliminar a variável x. Se eu conseguir fazer isso, eu vou obter um sistema de equações com menos equações e menos incógnitas. Ou pode até, a princípio, ter a mesma quantidade de equações, o que importa é que eu tenho um novo sistema com menos incógnitas. Tá? Então, como que eu posso eliminar a variável x? Bom, vamos fazer isso de duas formas aqui. Eu posso eliminar a variável x usando a primeira e a segunda equação. Tá? Então, aqui, usando a primeira e a segunda, o que eu poderia fazer? Eu posso pegar essa primeira equação e fazer uma manipulação que é multiplicar essa equação dos dois lados por um certo número, que esse número compensa quando eu somar com a outra equação. Então, como no caso aqui é 2x, né, se eu quiser usar a primeira e a segunda equação, vou olhar para esse cara aqui. Então, aqui eu tenho 2x. Então, seria interessante multiplicar a primeira equação por exemplo, menos 2, levando em conta que o número que multiplica o x aqui é 1. Né? Então, eu multiplico por menos 2, aqui vai ficar menos 2x, aqui embaixo vai ficar mais 2x, e daí, quando eu somar, eu vou eliminar o x. Tá? Então, essa vai ser a primeira operação que eu vou fazer. Tá? Então, a primeira operação vai ser multiplicar a primeira equação. Passei meu torto. A primeira equação por menos 2. E o resultado disso, que vai ser uma nova equação, eu vou somar com a segunda equação. E somar com a segunda equação. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Bom, multiplicando a primeira equação por menos 2, já que eu não quero alterar o valor da equação, né, eu quero fazer uma manipulação sem alterar o valor verdade dela, eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados. Então, multiplicando do lado esquerdo por menos 2, eu vou obter menos 2x, menos 2y, e ali mais 2z. Esse é o lado esquerdo. E o lado direito, se eu multiplicar por menos 2, vai ser menos 2 vezes 1, que é menos 2.
Aí eu vou repetir aqui embaixo a segunda equação, que é 2x menos y mais z igual a zero. E aí o que eu vou fazer agora é somar essas duas equações. Se eu somar essas duas equações, agora o menos 2x vai embora com o mais 2x, e o resto que vai ficar vai ser o seguinte, vai ser menos 2y com menos y vai ser menos 3y, mais 2z com mais z vai ser mais 3z, e o lado direito vai ser menos 2 mais 0, que é menos 2. Então, aqui eu obtenho uma equação que agora não envolve mais a incógnita x, né? Só tem y e z. Beleza. Só que eu posso fazer essa manipulação de eliminar a variável x usando, por exemplo, a primeira e a terceira equação também, né? E por que é interessante fazer isso? Porque aqui eu obtive uma nova equação, só que é uma equação só e duas incógnitas. Seria interessante que eu obtivesse mais equações para poder juntar com essa daqui e obter um novo sistema, né? Com menos equações e menos incógnitas. Então, agora eu vou produzir uma nova equação que também não vai ter a incógnita x, só que para isso agora eu vou usar a primeira e a terceira equações. Então, olhando aqui agora para a primeira e para a terceira, você pensa o seguinte, até mais fácil, né? Porque aqui o coeficiente é 1, e aqui o coeficiente é como se fosse menos 1. Menos 1 vezes x. Então, se eu somar a primeira com a terceira direto, eu já elimino a variável x. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, essa vai ser a segunda operação. Tá? Então, a segunda operação, ou manipulação, né? Vai ser simplesmente somar a primeira equação com a terceira equação. E vamos ver o que a gente obtém. Tá? Então, eu vou repetir as duas equações aqui. A primeira delas é x mais y menos z igual a 1. Então, é x mais y menos z igual a 1. E a terceira equação, ela é menos x mais y mais 2z, então, é menos x mais y, e é mais ou é menos? Mais 2z. Mais 2z igual a menos 1. Mais 2z igual a menos 1. Então, eu vou somar essas duas equações aqui. Vou somar as duas e vou observar agora que o x vai embora também. Então, somando essas duas equações, eu vou ter y mais y, que é 2y, menos z mais 2z vai ser mais z, e do lado direito, 1 com menos 1 vai ser 0. Isso é uma nova equação envolvendo só a variável y e a variável z, não tem mais x. Então, agora a gente obtém uma coisa que a gente chama de sistema reduzido. Então, eu tenho um sistema reduzido, que é um sistema que a gente obteve a partir do sistema original. Ele tem duas equações, que são menos 3y mais 3z igual a menos 2, menos 3y mais 3z igual a menos 2, e a segunda equação que a gente acabou de obter, que é 2y mais z igual a 0. Então, agora eu tenho um sistema menor, com menos equações e menos incógnitas. O objetivo agora vai ser eliminar a variável y. Eu posso escolher, na verdade, não tem uma ordem correta, mas eu vou escolher. O objetivo aqui agora vai ser eliminar. É só para seguir uma ordem, tá? Uma cronologia aqui. Eliminar a variável y. Então, essa é a escolha que eu vou fazer aqui. E como é que eu posso fazer isso, né? Então, uma das maneiras para fazer isso é pegar aqui, por exemplo, a primeira equação, multiplicar ela por 2, porque se eu multiplicar ela por 2, aqui eu vou ter menos 6y, né? E na de baixo, eu multiplico ela por 3. Porque se eu multiplicar por 3 na de baixo, aqui eu vou ter 6y. Então, menos 6y com mais 6y, eu vou eliminar o y. Então, essa vai ser a terceira operação que eu vou fazer para resolver esse sistema. Então, a terceira operação, ela consiste do quê? Multiplicar a primeira equação do sistema reduzido, tá?
por 2. A segunda equação do sistema reduzido por 3. E somar, né? Somar essas duas equações. Então, quando eu fizer isso, o que eu vou obter, né? Então, eu vou obter menos 6y, duas vezes ali mais 6z, igual a menos 4. Essa é a primeira equação vezes 2. Aí, vezes 3 na de baixo. Então, 6y positivo mais 3z igual a 0 vezes 3, que é 0. E aí eu somo. Então, eu somo as duas. O 6y com menos 6y vai embora. E aí o que sobra é 6z mais 3z, que vai dar 9z, igual a menos 4, né? Menos 4 com 0 é menos 4. E então o valor do z vai ser igual a menos 4 nons. Bom, aqui já está claro como resolver o sistema, porque já encontrei o valor do z. Então, se eu encontrei o valor do z, eu posso voltar em qualquer uma dessas equações, substituir aqui e achar o valor do y. Aí eu vou ter o valor do z e o valor do y. Aí eu volto em qualquer uma das primeiras equações, né? Por exemplo, a primeira do sistema, eu tenho o y, tenho o z, substituo e acho o x. Então, eu nem vou fazer essa conta, porque não é o que importa aqui no caso. Mas o que importa é o processo. Tá? Então, eu fiz manipulações nas equações desse sistema a fim de tentar eliminar incógnitas e achar sistemas com menos equações e menos incógnitas. Né? Então, esse foi o último passo aqui. Ó. É uma equação com uma incógnita só. É a equação 9z igual a menos 4, que é fácil de resolver. Daí você vai por substituição, você vai voltando para trás. Então, esse é o processo por, né, o que a gente chama de escalonamento. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer um processo de abstração que é o seguinte. Já que eu organizei esse sistema dessa forma, né, eu coloquei na primeira coluna só x, na segunda só y, na terceira só z, comecei a fazer manipulações, né? Multiplica uma linha por tanto e soma com tanto. Multiplica outra linha por tanto e depois soma com tanto. Então, vamos analisar bem, porque nesse processo aqui, deixa eu apagar isso aqui, vamos relembrar essa primeira operação aqui, só como um exemplo. Na primeira operação, eu multipliquei, né, a primeira equação por menos 2. Quando eu multiplico por menos 2, o que na prática aconteceu com os coeficientes? Quando você faz essa multiplicação, eu observo que aqui é 1, então eu vou ter que fazer 1 vezes menos 2. Aqui é 1 também, então eu vou ter que fazer 1 vezes menos 2. E aqui é menos 1, né? Como se fosse mais menos 1 vezes z. Aí eu tenho que fazer menos 1 vezes menos 2. E aqui eu tenho 1 vezes menos 2 também. Então, na prática, o que acontece com a equação é que você multiplica os coeficientes dela por aquele número que você está multiplicando dos dois lados. E aí, o que acontece quando você soma? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira e a segunda equação. Depois de multiplicar, você obteve essa equação aqui, que é menos 2x, menos 2y mais 2z igual a menos 2. E aí você vai somar com a equação de baixo. Na prática, o que acontece? Para eu somar esses caras, eu somo os coeficientes correspondentes. Eu somo x com x, y com y, z com z. E, na prática, o que você faz? Você soma os coeficientes, né? O coeficiente do x com o coeficiente do x, que é menos 2 mais 2, que é 0, por isso que some o x. O coeficiente do y com o coeficiente do y, que é menos 2 com menos 1, dá esse menos 3 aqui. E o do z, né? O do z com o do z, que é 2 mais 1, que é 3. E o do lado direito, que é os caras que estão sozinhos, o menos 2 com o 0, que é menos 2. Então, o meu ponto aqui é que durante esse processo, você não está se importando muito com as incógnitas em si, x, y e z. Você não precisa ficar escrevendo elas, porque o efeito das operações elementares são contas nos coeficientes. Uma vez que você organizou o sistema, já sabe que a primeira coluna corresponde a x, a segunda a y e a terceira a z, todas essas contas acontecem só nos coeficientes. Então, o primeiro processo de abstração aqui é esquece as equações,
pensa só nos coeficientes e organiza eles numa matriz, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, esse é o primeiro processo de abstração, que é você pegar só os coeficientes que acompanham cada uma das incógnitas e colocar eles numa matriz. Tá? Então, aqui, essa matrizona que a gente está vendo, a primeira linha dessa matriz corresponde à primeira equação. Aqui é como se fosse 1 vezes x, 1 vezes y, menos 1 vezes z, e aí tem o lado direito da equação, que é por isso que eu coloquei uma barra vertical, é igual a 1, né? Que o lado direito aqui não tem incógnita, por isso que a gente chama de matriz estendida. Estou colocando o lado direito da equação também. Aí a segunda linha é 2 menos 1, 1 e 0, que corresponde ao quê? Corresponde a 2x menos y mais z igual a 0. E aí, análogo para a terceira linha. Então, você abstrai, esquece as variáveis e pensa só nos coeficientes. Então, todo esse processo que eu fiz, multiplicar uma equação por tanto e somar com tanto, eu posso pensar que são operações feitas nas linhas dessa matriz. Tá? Então, eu vou dar nomes para elas. Eu vou chamar de L1 a primeira linha, que é 1, 1, menos 1 e 1. A segunda linha, que é 2 menos 1, 1 e 0. E a terceira linha, menos 1, 1, 2 e menos 1. Então, estou dando nomes para elas. E aí, bom, como eu acabei de falar, se você pega e multiplica a primeira equação por menos 2, por exemplo, qual que é o efeito que isso tem nos coeficientes? Na prática, é você multiplicar o menos 2 por todos os coeficientes que aparecem. O coeficiente do x, do y, do z e o cara que está sozinho do lado direito. Por quê? Por causa da propriedade distributiva de números reais. Né? Multiplicar menos 2 por toda uma soma é multiplicar o menos 2 por cada um deles e depois somar. Né? Então, eu multiplico menos 2 por todas as entradas e depois eu somo com a segunda equação. Quando eu somo com a segunda equação, eu somo o coeficiente de x com x, de y com y, do z com z e do cara sozinho com cara sozinho. Então, na prática, eu somo os coeficientes correspondentes. Né? Por exemplo, quando eu somei a primeira com a terceira equação, na prática, eu somei esse aqui com esse aqui, eu somei esse aqui com esse com esse e esse com esse. Né? Então, você soma basicamente os coeficientes, porque a incógnita você pode pensar que você deixou em evidência, por exemplo. Né? Então, você soma só os coeficientes. Então, isso nos motiva a definir operações nas linhas. Tá? Então, por isso que eu dei nomes para elas. Eu posso pensar que na primeira operação aqui, voltando aqui para trás agora, na primeira operação, que foi multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda equação, eu posso pensar o quê? Que eu multipliquei a primeira linha por menos 2 e somei com a segunda linha. E isso foi para eliminar a variável x. Tá? Então, essas operações que você faz correspondentes, você pode abstrair e definir algo um pouco mais geral. Pensa assim, ó, essas listas de 4 números são como se fosse uma linha genérica dessa matriz aqui. Uma linha compõe ali, né, no caso desse sistema linear, uma linha compõe 4 números. Né? Então, imagina que você pegou uma linha genérica, ela tem lá 4 números. E aí, se você pega duas dessas linhas genéricas, como que eu vou somar essas linhas? Eu vou somar coeficiente a coeficiente, ou coordenada a coordenada. Tá? Então, por exemplo, a primeira entrada aqui, que é o A, com a primeira entrada aqui, que é o E. Então, A mais E. A segunda entrada é o B, a segunda entrada é o F. Então, eu faço B mais F. A terceira é o C e a terceira é o G. C mais G. Então, quando eu vou somar as linhas, eu vou somar os caras correspondentes. E para multiplicar uma linha por um escalar, eu multiplico cada uma dessas entradas por esse escalar. Então, lambda vezes A, lambda vezes B, lambda vezes C e lambda vezes D. E isso é o que você percebe na prática quando você está fazendo esse processo de eliminar as incógnitas. Então, aqui já está um processo de abstração que eu estou definindo operações nessas listas, né, de 4 números reais, por exemplo. Tá? Então, eu estou somando listas de 4 números e estou multiplicando listas de 4 números por escalares. Então, com essa linguagem que eu acabei de introduzir, esse processo de eliminar a variável x
é o processo de produzir um zero aqui e de produzir um zero aqui. Porque daí você vai ter agora um sistema que vai mudar os números que estão aqui, né? Não vão ser os mesmos números. Mas você pode pensar que esse sistema reduzido ele vai caber nesse quadradinho azul aqui. Vai ter outros números, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero, então, quer dizer, não tem mais a variável x, e aí vai aparecer só coisas correspondentes a y e z, né? Então, esse processo você quer eliminar incógnitas, então você quer zerar coisas, né? Então, esse zerar coisas é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, eu posso trocar. A primeira operação foi o quê? Multiplicar a primeira linha por -2 e somar com a segunda. Então, para produzir um zero ali embaixo, nessa posição aqui, onde antigamente tinha um 2, eu posso trocar essa segunda linha, que corresponde à segunda equação, né? Eu vou trocar ela por essa operação de multiplicar a primeira linha por -2 e somar com a segunda, já usando essas operações aqui que eu acabei de introduzir. Tá? Então, eu posso multiplicar uma linha por um número e somar com outra linha, né? Usando essas operações entrada a entrada. Né? Então, trocando a linha 2 por isso aqui, eu produzo um zero nessa posição. E como que a gente produzia um zero de baixo? Né? Somando a primeira com a terceira. Quando eu fiz esse processo de somar a primeira com a terceira, eu produzi um zero aqui. Né? Então, essa operação de trocar a terceira linha por a primeira mais a terceira vai produzir um zero aqui embaixo. Tá? Então, esse processo que eu estou fazendo aqui é o que a gente chama de processo de escalonamento. Tá? Então, produzir zeros nada mais é do que você eliminar incógnitas. Então, abaixo da coluna que corresponde à incógnita x, eu produzi 2 zeros aqui. E aí, agora, eu vou ter uma matriz menor, digamos assim, que corresponde a essas duas equações aqui, que são as equações do sistema reduzido. Essas daqui são exatamente menos 3y mais 3e igual a -2 e 2y menos e igual a zero, que são essas duas equações aqui, ó, que a gente obteve nesse sistema reduzido aqui. Ó. Então, o processo de escalonamento é um processo que você vai eliminando incógnitas sem precisar ficar escrevendo as variáveis. Tá? Então, nesse processo, eu produzi esses zeros na primeira coluna, abaixo da primeira linha, para eliminar a variável x da segunda e da terceira equação. E aí, agora eu tenho um sistema só com y e com z. O que eu faço agora? Bom, agora eu posso, por exemplo, eliminar a variável y também. Então, o próximo objetivo é produzir um zero aqui agora. E aí, como que eu produzo um zero aqui? Bom, daí é aquele jeito que a gente falou, né? Um exemplo é multiplico a segunda linha por 2, multiplico a terceira linha por 3 e somo as duas. Né? Então, vou trocar a terceira linha por essa operação e aí eu vou produzir mais um zero aqui. Então, agora eu tenho esses 3 zeros. E outro detalhe importante é, como eu faço essa operação de multiplicar a segunda linha por tanto e multiplicar a terceira linha por tanto e depois somar, como esses dois caras já eram zero, nesse processo eles vão continuar sendo zero, porque você vai multiplicar o escalar por zero, que dá zero, e depois você vai somar zero com zero, que continua sendo zero. Então, esse processo não estraga os zeros que você já tinha. Por isso que é importante você seguir uma certa ordem para fazer isso aqui, uma cronologia. Porque dependendo se você fizer numa ordem meio bagunçada, você vai acabar estragando os zeros que você já tinha. Então, você vai fazendo coluna por coluna, que é o que a gente chama de pivoteamento, digamos assim, ou eliminação de Gauss. Então, esse cara aqui, você produz um zero fazendo essa operação, e aí agora você tem esses 3 zeros aqui. Aí essa última linha, ela corresponde a qual equação agora? A última linha corresponde à equação 3z igual a -4, que é uma única equação com uma única incógnita. Então, aqui é só isolar o z, achar o valor do z e depois ir voltando para as equações de cima e substituindo para achar as outras. Tá? Então, esse processo é o que a gente chama de processo de escalonamento. Né? Você vai eliminando as incógnitas usando esse processo. E o que eu quero enfatizar é que esse processo você faz operações nas linhas.
dessa matriz estendida, tá? Então, você não precisa ficar escrevendo os coeficientes. Uma vez que você já organizou eles, você não precisa deles. Você faz, na prática, você faz operações nos coeficientes, tá? Bom, então, isso aqui é só um resumo, né, do que eu acabei de falar. Então, essa matriz aqui em cima, que já tem esses 3 zeros produzidos, a gente chama de matriz escalonada. E aí você volta agora, né? Você reescreve, reinterpreta as equações que estão por trás dessa matriz. E aí a última equação ali é o que a gente acabou de falar, que já não tem x, é 0x, não tem y, é 0y, 3 é igual a menos 4, isolo z. Daí volta na equação de cima, acho y, volta na equação de cima, acho x. Tá? Então, isso aqui não importa para nós qual que é a solução, o que importa é o processo. Então, aqui é um momento de abstração maior ainda. Ali eu fiz para 3 equações e 3 incógnitas. Esse processo de escalonamento, ele não está nem aí para quantas equações e quantas incógnitas tem. Você pode fazer essa receita de bolo para qualquer tamanho de sistema. Então, o que é um sistema linear em geral? Com m equações e n incógnitas que eu vou chamar de x1, x2 até xn. Tá, então, é um conjunto de equações nesse formato aqui. Lembrando que para ser linear, você só pode ver duas operações sendo feitas com as incógnitas. Ou você soma incógnitas, ou você multiplica incógnitas por escalares. Ou as duas coisas, né? Você pode somar e multiplicar por escalares. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Em cada uma dessas equações, você multiplica a incógnita por números e soma essas expressões. E aí, o lado direito tem os termos que não têm as incógnitas. Então, aqui você tem o formato mais geral possível de um sistema linear com m equações e n incógnitas. E aí, seguindo essa ideia que a gente acabou de fazer nesse exemplo particular, a matriz estendida do sistema é, por definição, essa matrizona aqui. Do lado esquerdo dessa barrinha vertical, você coloca todos os coeficientes, né, que acompanham cada uma das incógnitas. Lembrando que tem que seguir uma ordem, né, tem que estar tudo organizado. Ó, a primeira coluna só tem a variável x1, a segunda coluna só tem a variável x2, e aí tem que seguir a ordem direitinho, né? É importante você dizer quem é a primeira equação, quem é a segunda equação, quem é a terceira, e assim por diante, porque isso que vai definir quem são as linhas da sua matriz, né? E aí, como a gente falou, o processo de escalonamento são operações que você faz nas linhas dessa matriz. Independente de quantas entradas cada uma das linhas tenha, você vai fazer aquelas operações entrada a entrada. Você vai somar caras correspondentes e quando você multiplicar por escalar, você vai multiplicar esse escalar por todo mundo naquela linha. Então, isso motiva uma definição mais geral, que é a definição do que a gente chama do espaço Rn, onde o n aqui agora é um número natural qualquer. Tá? Então, o que é Rn? Rn, ou espaço euclidiano Rn, também é chamado às vezes. Rn é o conjunto de todas as listas de n números reais, né, que essa é a potência n números reais, e devem ser listas ordenadas, tá? Ou seja, a ordem com que os números aparecem importa. Tá? Então, isso é o conjunto Rn, são listas de n números reais e a ordem desses números importa. Um elemento, né, em Rn, a gente vai chamar ele de vetor. Tá? Então, cada elemento em Rn é chamado de um vetor, e é um vetor n-dimensional. Né? Então, ele tem n entradas. São n números. E a notação que a gente usa para descrever os elementos do Rn, né, um elemento genérico, ele pode ser escrito nessa forma aqui. Então, o vetor U, ele pode ser escrito como x1, x2, x3, etc., até xn. Então, a ordem já está especificada, x1 é a primeira entrada, x2 é a segunda entrada, e assim por diante até xn, que é a última entrada. Esses números x1, x2 até xn também são chamados de coordenadas do vetor U. Apesar que em álgebra linear a palavra coordenada tem um sentido mais preciso que a gente vai ver mais tarde. Mas quando o assunto aqui é simplesmente Rn e representação padrão de vetores, esses números são as coordenadas do vetor. Tá? E aí, pensa que esses caras são as linhas da sua matriz. Então, você pode fazer operações entre objetos desse tipo.
Então, se você tem dois vetores no mesmo Rn, tá? A mesma quantidade de entradas, você pode fazer somas e multiplicações por escalares. Então, se você tem aqui dois vetores, u igual a x1 até xn e v igual a y até yn, você soma esses dois caras como? Somando as entradas correspondentes. Tá? Então, a primeira entrada com a primeira entrada, que vai ser x1 mais y1, a segunda entrada com a segunda entrada, que vai ser x2 mais y2, e assim por diante, até a última com a última, que vai ser xn mais yn. E como que você multiplica um vetor por um escalar? Bom, você pega esse escalar, multiplica ele por cada uma das coordenadas, e é isso. Tá? Então, multiplica esse escalar lambda por todas as entradas desse vetor, tá? Da mesma forma. Então, isso é a operação de adição de vetores, e isso é a operação de produto de vetores por escalares. Tá? Não tem operação de produto de vetor por vetor, é produto de vetor por escalar. Essas são as duas operações, e essas operações têm uma série de propriedades. Tá? Então, eu vou listar elas agora. Eu não vou focar muito nelas agora por enquanto, mas vou dizer o que elas são. Tá? Então, essa operação, a operação de adição de vetores, ela é associativa. Tem um cara que faz o papel de zero. Né? O que é o zero dos números reais? Zero é um número que, quando você soma ele com qualquer coisa, dá essa qualquer coisa, não altera o valor do cara. Então, nesse mundo aqui, nesse Rn, nesse conjunto de vetores, também tem um cara que faz o papel de zero. Quem é esse cara? É o vetor cujas coordenadas são todas iguais a zero. Se você pegar qualquer vetor e somar com esse cara, onde todas as coordenadas são zero, isso não altera o vetor, né? Porque você vai somar zero em cada coordenada e não alterar nada. Tem um cara que faz o papel de oposto aditivo, que quando você pega um vetor e soma com o oposto dele, isso te produz o zero. Quem que é o oposto aditivo no caso do Rn? Bom, é multiplicar cada uma das coordenadas por menos 1. Né? Porque quando você fizer x mais menos x vai dar zero, x2 mais menos x2 vai dar zero, e assim por diante. Tá? Vai dar exatamente esse vetor onde todas as coordenadas dão zero. Comutatividade da adição, ou seja, não importa a ordem que você soma dois vetores, vai dar a mesma coisa. E aí, outras propriedades agora, vejam que essas daqui são relacionadas só à adição. E quais são as propriedades relacionadas ao produto por escalar? Uma delas é essa daqui, que é a associatividade do produto por escalar. Se você pega um vetor e multiplica por um escalar, e depois multiplica por outro escalar, é o mesmo que primeiro multiplicar os dois escalares e depois multiplicar pelo vetor. Tá? Você pode trocar a ordem dos parênteses aqui. Tem uma distributiva de vetores, que se você multiplica um escalar por uma soma de vetores, isso distribui, tá? Lambda vezes o primeiro mais lambda vezes o segundo e depois soma. Tem uma distributiva de escalares, é uma propriedade diferente da de cima. Aqui eu estou somando dois vetores e multiplicando por um escalar. Aqui eu estou somando dois escalares e multiplicando por um vetor. E também vale a distributiva do mesmo jeito. E por último, se você multiplicar qualquer vetor pelo escalar 1, né, o número 1 dos números reais, isso não altera o vetor. Tá? Então, essa lista de 8 propriedades básicas aqui são propriedades que valem para essas duas operações que a gente acabou de definir no Rn. Nos próximos vídeos, a gente vai ver outros conjuntos básicos que vão aparecer o tempo todo na álgebra linear, que é o conjunto de matrizes, depois o conjunto de polinômios. A gente vai ver que esses dois conjuntos têm operações de adição e produto por escalares, cada um deles. Eu posso somar matrizes e multiplicar matrizes por escalar, eu posso pegar polinômios, somar polinômios e multiplicar polinômios por escalares, e essas duas operações em cada um desses contextos vão ter propriedades muito semelhantes a essas 8 que eu acabei de listar. Tá? Então, essa é a parte 1 da motivação. A gente vai continuar com esses dois outros caras no próximo vídeo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.